Olá, nesta edição do Além das Montanhas, nós vamos falar sobre atenção à saúde mental dos atingidos por barragens. Você vai saber como o MPMG tem trabalhado para dar apoio nesse aspecto que é tão ou mais importante do que o financeiro para a sobrevivência de quem é vítima de um desastre como os de Mariana e de Brumadinho, por exemplo. Eu vou conversar com a promotora de justiça, Vanessa Campolina Rebelo Horta, que é coordenadora regional das promotorias de justiça de defesa da saúde da Macro-Região Sanitária Centro. De Brasília, a gente conversa com a Débora Noal, que é psicóloga da Fiocruz, pós-doutora em saúde mental e desastres, e também coordenadora do Núcleo de Saúde Mental e Atenção Psicossocial em Desastres e Emergências em Saúde Pública. Aqui no estúdio está também a promotora de justiça Shirley Machado de Oliveira, coordenadora de região da CIMO, que é a Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais do MPMG. Muito bem-vindas aqui à TV MP. Obrigada pelas presenças, né? Bom, eu queria começar perguntando para a Débora sobre esse trabalho no Núcleo de Saúde Mental e Atenção Psicossocial em Desastres e Emergências em Saúde Pública, que ela me contava aqui que tem uma série de profissionais, inclusive do exterior, é isso? Olá, fico muito feliz com esse convite. Obrigada, Laura, Shirley, Vanessa. Sim, é um núcleo. Nós temos hoje mais de 14 pesquisadores, né, e com muita experiência de campo. Então, hoje nós temos psicólogos, psiquiatras, antropólogos, enfermeiros, pesquisadores que vivem e viveram grandes experiências, né, com desastres e emergências em saúde pública. Então, desde o terremoto do Haiti até os deslizamentos de terra da Serrana, a guerra na Líbia, os conflitos no Sudão do Sul e também as experiências com Mariana e Brumadinho. Então, essa é a ideia, né, de ter um núcleo com pessoas com muita experiência de campo, mas que também se propõe a parar, refletir, analisar e avaliar quais são as melhores estratégias para intervenção no campo, para conformar, né, políticas públicas que deem conta deste cuidado, tanto da assistência quanto da gestão, e também uma proposta de formação para esses trabalhadores, em especial, do Sistema Único de Saúde. Débora, e como o E lembra trabalho do núcleo em outros... Aham. Como é que o trabalho do núcleo em outros desastres, né? Você falou aí do Haiti, por exemplo, foi transportada essa experiência para esses desastres aqui em Minas, né? Especialmente Mariana, Brumadinho, os mais recentes. Exato, perfeito. Então, o que nós fizemos, né? Nós avaliamos qual é o impacto para essa população afetada antes, durante e depois de desastres. O que significa isso, né? Como que funciona o impacto para populações que vivem na iminência de desastres? Como no caso, por exemplo, de Minas Gerais, esses municípios, né? Essas comunidades, essas populações que estão, né, sobrevivem e convivem com a iminência, a possibilidade de um desastre, ou seja, qual é o impacto para essa população? O que ela sente? Como que ela desenvolve as suas estratégias de cuidado? Como que ela faz ou não planos? O que isso impacta na saúde? O que isso impacta na economia? O que isso impacta na educação? E, principalmente, qual é esse impacto psicossocial? Quanto custa, né, esse impacto? E aí, lembrando que não é só um custo financeiro, mas esse custo de ter uma vida paralisada, uma vida que não pode ter seu curso tradicional. E estudamos ainda o que acontece com essa população quando ela vive esse desastre, ou seja, qual é esse impacto, quais são essas reações mais comuns, quais são esses possíveis transtornos, o que é possível fazer com isso, e mais, né, como esses gestores de saúde pública precisam se preparar antes, durante e depois, né? Como Minas Gerais é hoje, né, nosso estado com maior número, né, de mineradoras, com grandes impactos para essa população, essa foi a ideia, né, de somar esforços. Então, nosso núcleo aqui da Fiocruz de Brasília foi convidado pelo observatório, né, do René Rachou, da Fiocruz, a desenvolver, né, uma linha de base de pesquisa e de conhecimento junto a esses municípios, para tentar entender, afinal, qual é esse impacto, né? Como que a gente trabalha com isso e como que a gente ajuda a preparar esses municípios, em especial esses gestores e trabalhadores que vivem nessa estrutura, porque nem sempre
é claro para um gestor, nem sempre é claro para a própria população qual é esse impacto, né? E é difícil reivindicar direitos quando você não tem ideia, de fato, do que acontece com você e muito menos de quais são as ferramentas, os subsídios para lidar com isso. Doutora Shirley, a escuta em casos assim, né, dessas vítimas ou potenciais vítimas, né, falando aí de populações que estão em torno de barragens que ainda não romperam, é muito importante para esse trabalho, né, para esse levantamento. Sim, queria cumprimentar também você, Laura, cumprimentar a Débora, prazer em conhecê-la, minha colega e amiga Vanessa. Gostei muito da fala da Débora e vejo como que a gente tem um campo imenso para aprimorar no nosso trabalho como Ministério Público, junto com outras instituições, para que a gente possa, a partir do conhecimento dessas informações, a gente poder partilhar, né? Porque você me perguntou o que a gente ouve, né? A gente ouve das pessoas que os danos, eles são imensos, mesmo nas situações de não rompimento. Então, eu acho que a gente precisa aprimorar até a nossa narrativa, né, e a nossa retórica quando a gente diz sobre impactos de atingidos por barragem, e para incluir, né, esse grupo de pessoas que estão nessa iminência do desastre. E o desastre pode ser que não aconteça e a gente tem que ter medidas de prevenção para que as barragens não rompam, mas é preciso compreender que só o fato de estar embaixo de uma barragem tem o condão de gerar muitos adoecimentos. Né? Então, na semana passada, ainda estava ouvindo um grupo de pessoas atingidas e uma pessoa disse, olha, meu marido trabalha muito durante o dia todo. Quando ele chega em casa, ele dorme. Eu estou embaixo de uma barragem que agora está numa situação de emergência. Como que eu vou ficar embaixo dessa barragem sabendo que o meu marido está dormindo? Se eu precisar acordá-lo, eu não sei se ele vai sair. Então, a gente, assim, eu acho que traz pra gente, né, uma necessidade de atuar para cumprir e para efetivar os direitos que hoje a gente já tem garantidos, né? A gente está falando da saúde como um direito social, a gente está falando que a política dos atingidos por barragem fala que os prejuízos à qualidade de vida e saúde são formas de atingimento e que precisam ser reparados, então a gente parte dessa perspectiva, mas eu também acho que existe ainda uma necessidade de aprimoramento da própria legislação, no sentido de não permitir essas populações embaixo de barragem, em qualquer situação. Porque, né, eu acho que qualquer um de nós que se colocar nessa condição, vê como que nós ficaríamos mentalmente com os nossos filhos, né, estando numa situação que, hora ou outra, e especialmente pelas ocorrências que a gente já teve, não é algo que a gente vai falar inédito, não é inédito, né, é algo que a gente tem visto né, de forma assim, traumática no nosso estado. Então, não é impossível que aconteça. Então, a gente exigir dessa população que fique bem, né, com essa situação fática, né, e considerando que essa população é a população que não tem condição de sair de lá. Porque se elas tivessem condição econômica para sair de lá, elas tinham saído. Então, nós estamos falando das pessoas mais vulneráveis. E se a gente pegar um estudo que o Ministério Público fez em Barão de Cocais, a gente vai ver que a maioria é parda e negra. Então, a gente está falando assim, de situações assim, de exclusão em cima de exclusão. Né? Então, acho que isso tem que estar no nosso olhar sempre. Doutora Vanessa, o que esses levantamentos têm revelado, né, de adoecimento dessas populações? Bom, primeiro, Laura, muito obrigada pelo convite. Cumprimentar você, minhas colegas Débora e Shirley. Ô, Laura, essa parceria que nós estamos fazendo, tanto com a Fiocruz, como também com os relatórios que são levantados pela CIMOS, eles mostram para a gente que o adoecimento da saúde mental da população, não só da saúde mental, da saúde como um todo, né? Assim, porque a gente trabalha a saúde num conceito ampliado. A gente trabalha a saúde num conceito que é o bem-estar físico, social, mental, não só uma questão de adoecimento daquela pessoa. Então, esses relatos vêm trazendo para a gente, como subsídio, um aumento de atendimentos de saúde mental, um aumento de medicação, a população está sendo mais medicada, relatos de depressão, de transtorno mental. Então, esses levantamentos que são feitos, esses relatos que são feitos, né, pela escuta, principalmente pela CIMOS, eles vêm demonstrando para a gente que a população está adoecida em razão das barragens, e não só nos casos de rompimento de barragem.
né? Minas Gerais é um estado que tem um número muito elevado de barragens. E esses impactos hoje, eles, na saúde, como a Shirley colocou, né, na qualidade de vida, na qualidade da saúde, eles são sentidos em todas as fases da barragem, desde a construção de uma barragem, quando ela começa a funcionar, ou quando ela precisa de obras, de melhoria de estrutura, ou até mesmo nas fases de descaracterização de barragem, nos momentos de elevação de nível de emergência de barragem. Então, esse adoecimento da população, principalmente pós-rompimento de barragem, ele é muito preocupante. Então, esses números, eles mostram, esses dados, essas escutas, eles mostram para a gente isso, assim, que a sociedade, essa população, essa comunidade que está atingida, ela precisa do olhar, aí a gente coloca uma ênfase na saúde mental, mas na saúde como um todo. Né? Porque esses relatos e os números dos próprios atendimentos, do próprio SUS, eles demonstram isso para a gente. Então, você tem um retrato do que está acontecendo com a população em decorrência das barragens no estado de Minas Gerais. Débora, vou aproveitar que você é psicóloga, né, e te perguntar, quando a gente está em estado de alerta, né, a tensão do corpo, né, a descarga de adrenalina muito grande, e às vezes em momentos da vida que são breves, mas essas pessoas que vivem, né, ao lado de barragens aí, e a gente conversa aqui muito com promotores do meio ambiente, né, que estão nível 4 de risco de rompimento, vivem nesse estado constante. O que isso traz de estrago para a saúde? Perfeito, né? As evidências têm mostrado que tanto a iminência como esses desastres sucessivos em territórios vão fazendo que essa população seja obrigada a viver, né, em hipervigilância e em hiperalerta. O que significa? Não há tempo para o corpo descomprimir, não há tempo para o corpo, de novo, ter essa sensação de estabilidade. O que isso faz? Vai gerando um estresse crônico. Então, parte dos adoecimentos, às vezes, não são nem identificados como adoecimentos de saúde mental, né? Então, às vezes, é um AVC, uma parada cardíaca, algum outro tipo de adoecimento que aparentemente é do corpo, mas a origem dele, como isso se configurou, é através desse sofrimento que a gente chama, né, um sofrimento crônico, né, que vai sendo produzido através desse estresse crônico, que vai estressando esses agentes estressores e essa sensação de que a qualquer momento o meu corpo pode vir a sofrer um impacto muito grande de um desastre e mais as pessoas que eu amo, né? Então, pensa uma mãe que vai sair para trabalhar, né? Dando aqui um pouco o exemplo, né? Similar ao da Chile. Pensa uma mãe que tem que sair para trabalhar, mas vai deixar os filhos numa área de iminência de desastre, onde é uma área que a gente chama de autossalvamento, ou seja, não tem tempo para a chegada das equipes. Ou seja, como que você deixa uma criança, né, sozinha, ou mesmo com um cuidador, e vai tranquilo para o seu trabalho, sendo que você pode perder toda a sua rede socioafetiva, né? E é isso que tem acontecido com famílias, né? Você perde toda uma rede socioafetiva, e muitas vezes aquele que sobrevive não tem mais condição, não só de subsistência, mas não tem condições emocionais, ainda que haja um reparo financeiro, um reparo econômico, não há um reparo da saúde mental, né? E a gente costuma dizer que assim como não tem saúde mental sem justiça, não tem saúde sem saúde mental, né? Tá tudo interconectado, mas a nossa forma de viver fragmentou tanto que a gente vai separando, como se a cabeça fosse, né, vivendo separado do corpo. Acho que vale a pena lembrar também uma evidência dos maiores desastres da mineração registrado, que é um desastre de 1972, que é o desastre de Buffalo Creek, né? Por que eu trago esse desastre? Foi onde se identificou grandes evidências que só de você viver numa área de risco e de você ser obrigado a se deslocar, ainda que você não tenha perdido nem seus bens materiais ou não tenha perdido o seu local de subsistência, o seu sofrimento psíquico é tanto ou maior que aquelas pessoas que são diretamente atingidas. O que isso faz? Né? Vem a sensação de dor da separação, porque eu estou sempre me preparando para perder as pessoas que eu amo, isso é muito significativo, né, para um ser humano. Eu estou sempre me preparando para o impacto da fragmentação e eu não consigo mais fazer planos para o futuro.
Então, como que eu vou preparar, né, o meu futuro? Ou seja, por que que eu vou investir num território, investir num comércio? Por que que eu vou investir na minha terra, plantar? Porque eu estou sempre me preparando para a partida, eu estou sempre me preparando para a morte. O ser humano não lida bem, né, com a iminência de morte, mesmo que seja uma certeza para todos, é uma morte por um crime, uma morte pela violência, né? E a sensação de injustiça, ela também causa um impacto muito forte no sofrimento psíquico, o que ela vai desencadeando processos de adoecimento. É passível, sim, né, de desencadear ansiedade, quadros graves de ansiedade, de depressão, casos graves, inclusive, né, de a pessoa não consegue mais estabelecer relações de afeto. Isso traz um impacto não é só para aquela comunidade, traz um impacto para toda a nossa sociedade, é uma outra forma, né, muito mais sofrida, muito mais adoecida, e é difícil, inclusive, de mensurar, né, inclusive é difícil de dizer quanto custa um sofrimento, né, e aí eu devolvo aí para minhas companheiras, né, quanto custa esse sofrimento, né, como que a gente faz, porque a justiça nesses casos é tão ou mais importante que as equipes de saúde mental, né? Eu costumo dizer que as equipes de justiça, elas fazem parte da equipe de saúde mental, porque sem vocês não há estratégia de saúde mental. Podem ser enviados centenas de milhares de psicólogos que a base, o cerne do sofrimento não é passível de ser cuidado, né? Então, sem dignidade, sem direitos, é muito difícil você estabelecer um processo, né, de saúde. E por isso que o trabalho do MP é tão fundamental. Eu já deixo aqui os parabéns, né, para essa equipe super comprometida. Estava falando ali dos casos de morte, né? Mas a gente teve em Mariana, onde houve menos casos de mortes, né? Casos de muita perda material. Eu me lembro de um depoimento na cobertura do desastre de uma pessoa que falou assim: eu perdi a memória da minha vida, porque as fotografias, álbuns de família, né, lembranças de uma vida que foram embora, isso também traz um estrago muito grande, né? Traz, inclusive, assim, o sentimento de pertencimento àquele local, ele deixa de existir, né? Assim, principalmente nas comunidades, como, por exemplo, Bento Rodrigues, né? Você não tem mais aquele sentimento de pertença àquele lugar, as suas memórias no local, elas se esvaem, né? Você não tem mais a igreja que você frequentava, você não tem mais o comércio local, as relações sociais, você não tem mais o local onde você enterrava seus mortos, por exemplo. Né? Então, esse sofrimento, ele não aparece aí somente entre aspas, né? No caso da morte de um ente querido ou daquela sociedade que está ali ao meu lado, que perdeu parte da população, ela vai muito mais além disso, né? E pós-rompimento, tanto Mariana como Brumadinho, a Débora colocou isso muito bem, é como se a sociedade como um todo, o simples fato de ter uma barragem naquele município ou uma população próxima àquela barragem, a comunidade já fica em alerta, em suspensão. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai falar sobre o trabalho do Ministério Público para garantir atendimento de saúde a essas pessoas e para a orientação de quem trabalha com elas. Aguarde. TV MP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta ao nosso debate sobre a saúde mental dos atingidos por barragens. E agora eu vou pedir para a Débora contar para a gente sobre o trabalho do Observatório dos Desastres na Mineração. Como é que ele funciona? Excelente. Então, o trabalho do observatório é sistematizar, né, e poder conectar a pesquisa com os serviços, com o ensino, a partir de uma resposta para auxiliar a melhorar a qualidade de vida dessas populações que vivem, né, em áreas de risco ou vivem, né, os desastres das barragens. Lembrando que o observatório, ele conecta, né, uma rede mais ampla. Então, o observatório que é
coordenado, né, pela doutora Zélia, e que fica em Minas Gerais, fica na Fiocruz de Minas Gerais, ele coordena e sistematiza, inclusive um trabalho muito grande de pesquisa e de ancoramento científicos com outros centros de pesquisa, como por exemplo o nosso, né, aqui em Brasília, da Fiocruz de Brasília, que a especialidade é saúde mental e atenção psicossocial em desastres e emergências em saúde pública, mas também uma colaboração muito próxima ao CEPEDS, que é o Centro de Estudos e Pesquisas em Desastres em Saúde. Qual que é esse trabalho? É poder ancorar, né, cientificamente e poder entender o que de fato é esse impacto para essa população e o que pode ser feito, como que nós auxiliamos, né, essas equipes de campo, e aí como que é esse auxílio? Através de informações, através de avaliação das últimas pesquisas, dos últimos conhecimentos, o que há no mundo, qual foi esses impactos em outros países, em outros territórios, como que isso chega para a população? O que pode ser feito em termos de sistema, né, único de saúde, como preparar esses sistemas, como trazer esses gestores para pensar essa praxis do cuidado e como preparar esses trabalhadores de saúde para receber, avaliar, reconhecer e dar conta de uma preparação a curto, médio e longo prazo, né? Nós costumamos dizer que o desastre só termina quando o sofrimento acaba. E, infelizmente, tenho que dizer para vocês que o sofrimento começa muito antes, inclusive, da construção dessa barragem, né? Só o fato de haver um projeto, dessa população já saber, né, a possibilidade, o que pode acontecer com ela, né? Ela já tem, principalmente a população de Minas, já tem o conhecimento, né? Um conhecimento aprendido, que a gente diz, né? Ele já sabe o que aconteceu em Mariana, já sabe o que aconteceu em Brumadinho. Então, só o fato de haver uma barragem naquele local, você consegue se conectar com a dor e com o sofrimento e começar uma estratégia de preparação. E essa é parte do trabalho do observatório, acompanhar o antes, o durante e o depois, né? A iminência de o desastre em si e a fase da reconstrução. O que é possível fazer para cuidar dessas pessoas com mais qualidade, trazendo subsídios e ancoramento científico para ter ações muito mais consistentes. E aí começa, então, essa parceria com o Ministério Público, com esses subsídios, né, trazendo essas informações substanciais do que de fato pode vir a acontecer. E como trabalhar, né, a saúde mental a partir do ancoramento da justiça. As formas foi preparar o material, né, nessa parceria da Fiocruz, através dos dados do observatório, né, das cartilhas, né. Conta pra gente para que públicos são, o que elas contêm. Isso, Laura. Só contando um pouquinho da história também dessa parceria, ela começou justo na inauguração, assim, ela começou a ser gestada na inauguração do observatório. Eu participei da inauguração, representando o CAU Saúde, nosso centro de apoio às promotorias, né, de Justiça de Defesa à Saúde, e conhecendo um pouco o trabalho do observatório, sabendo da expertise e também conjugado com alguns pedidos de apoio que chegaram até a coordenadoria, pedidos de apoio do colega de saúde de Ouro Preto, de Barão de Cocais, de Itabira, nós sentimos que essa parceria ela poderia apoiar o promotor de justiça na ponta, ela pode também fazer com que toda essa expertise que a Débora colocou, todo esse conhecimento, ele seja transportado em forma de um apoio para aquele gestor da saúde que está ali na ponta, porque como é uma situação muito peculiar, muitos atores do setor saúde, às vezes não sabem o que fazer, até o colega promotor de justiça que está na ponta. Então, essa parceria, ela gerou a construção de um projeto que ainda está em construção, que vai se transformar em um acordo de cooperação entre o Ministério Público e a Fiocruz, por meio do observatório, e começou a gerar, primeiro, reuniões, né, com a doutora Zélia, igual a Débora colocou, com a Débora, com o professor Carlos Machado, também da CEPEDS, e outros profissionais da Fiocruz. E uma das coisas que nós pensamos que poderia ser feito nessa parceria é justo a construção de materiais, porque a Fiocruz ela tem uma expertise em construção de um guia de preparação e resposta para desastres. Uhum. E esses pedidos de apoio que nós recebemos eram de colegas que estavam nessa situação de barragens em seus municípios,
que o evento danoso principal, o rompimento, ele não ocorreu, por isso que a gente trabalha com o conceito de desastre como um processo, que você não precisa necessariamente de um evento extremo, de um rompimento, com parte da população precisando ser evacuada, deslocamento forçado da população, e o que fazer? E o que fazer perante essa situação? Então, nessa conversa e nessa tratativa, nessa construção do projeto, no acordo de cooperação entre Ministério Público e Fiocruz, a gente chegou na seguinte conclusão, assim, olha, nós podemos auxiliar como? Com a construção de materiais. O primeiro material que saiu foram essas cartilhas, né? A Débora também pode acrescentar um pouco como foi a construção dessas cartilhas, mas elas objetivam justamente esclarecer o que é isso, o que é o desastre, quais são as consequências para a saúde, o que acontece com a saúde da população. Ela coloca também essa noção que estamos falando aqui de desastre como processo, né, do sofrimento dessa população, que não necessariamente necessita de um evento extremo, de um rompimento de barragem, para entrar num processo de rompimento. Então, como identificar isso? E principalmente, como a Débora colocou também, como nós podemos apoiar o setor saúde local no fortalecimento do SUS, porque essa saída, Laura, ela precisa ser feita dentro do SUS. Uhum. Essa solução entre aspas eu digo, né, assim, o que nós podemos aportar para que essa situação seja pelo menos minimizada, pelo SUS. Né? O Sistema Único de Saúde, ele tem a sua rede de atenção psicossocial, ele tem a sua atenção primária em saúde, que sabe trabalhar muito bem, só que ele precisa ser fortalecido para que consiga suportar a consequência deste desastre como processo. Uhum. Né? A consequência desse adoecimento da população em razão dessa situação das barragens. Então, essa cartilha, ela está disponível no site do Ministério Público, está disponível no site do Observatório, ela tenta esclarecer um pouco, aí ela vai ser destinada não só para a população, ela auxilia também o setor saúde, ela auxilia os promotores de justiça e ela faz parte, ela é um primeiro passinho deste acordo de cooperação que está sendo construído entre o Ministério Público e a Fiocruz. Então, é um material é um material didático. Hoje, até então, foram 3 cartilhas. No site do Observatório você tem alguns vídeos também explicativos, né, o que é a saúde mental, quais as consequências do desastre em cima da saúde mental, né, como o setor saúde pode trabalhar em cima disso, qual é a situação das barragens no nosso território. Então, elas são cartilhas orientativas e faz parte deste projeto em construção com a Fiocruz. Uhum. Esse atendimento na saúde estava sendo garantido de alguma forma, a saúde mental, digamos, pelo SUS? Que deficiências que vocês puderam perceber, né, nesse atendimento? A rede SUS, ela existe, né, em todo o país, né? O SUS é o Sistema Único de Saúde. Sim. Né? Ele está para essas populações atingidas por barragens, na conta, né? Ele está nos municípios, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, faz parte o Estado, por meio da Secretaria Estadual de Saúde, faz parte do Ministério da Saúde. Né? Nós temos as unidades básicas de saúde, nós temos os CAPs, nós temos os equipamentos de saúde mental no município. O que nós precisamos agora é como potencializar isso, como fortalecer isso, para que isso efetivamente chegue até a comunidade atingida. Porque, e o trabalho da Fiocruz em apoio ao Ministério Público é muito importante por causa disso. Laura, olha, vou trazer aqui algumas experiências concretas que tivemos em 3 atuações, em Ouro Preto, Antônio Pereira, em Barão de Cocais e em Itabira. Este trabalho, ele auxilia o município justo a fazer o levantamento de necessidades de saúde,
fazer o levantamento, o que nós temos de equipamento em saúde do município. O que vocês perceberam? Os municípios não estão aparelhados ou com pessoal capacitado para isso? Nós precisamos fortalecer isso, as equipes precisam ser fortalecidas, a Fiocruz também traz a capacitação continuada desses trabalhadores. Muitas vezes a solução, nós já demos sugestões para alguns municípios das equipes de CAPS itinerante, para que essas equipes efetivamente cheguem até comunidades que estão afastadas, né? A capacitação desses profissionais justo para conseguir lidar com essas situações de desastre em processo. Há muito ainda o que fazer, Laura. O que tem hoje é suficiente para atender? Não é suficiente, mas estamos trabalhando muito para que esse atendimento efetivamente consiga chegar a quem mais precisa nos casos de desastre, aí colocando o desastre nesse sentido de como um processo, né? Que não necessariamente você precisa de um evento extremo de rompimento. Então, esse apoio da Fiocruz, essa expertise, ela auxilia o setor saúde do município, que tem a expertise do território, eles conhecem o território, eles sabem as necessidades, mas essa expertise do desastre, ela é muito importante para que você tenha essa lente, né? Aquele olhar específico para aquela comunidade que está trazendo aquele tipo específico de sofrimento. Doutora Shirley, pensando na inclusão mesmo, né? Na região de Brumadinho, por exemplo, a gente tem comunidades quilombolas, né? Elas estão mais distantes dessa atenção para a saúde mental do que os que estão mais próximos das cidades? Eu acho que, como a doutora Vanessa colocou, tem o desafio da Rede SUS chegar em todos esses locais, entendendo que tem populações como as comunidades quilombolas que têm maiores comorbidades, então precisam de uma atenção realmente diferenciada. Eu fico, assim, só queria ressaltar nisso tudo que o SUS ele tem esse atendimento, mas quando se identifica essa situação, tem um aumento de demanda muito grande, né? Então, assim, eu tenho até alguns dados que eu fui pegando, assim, de casos como que eu conheço, né? Que a gente consegue ter algum tipo de estudo, né? E aí, Itatiaia-Sul, que foi feito um estudo pela assessoria técnica EDAS, a gente tem Raul Soares e Abricampo, que foi feito um estudo pela Federal de Viçosa, e a gente tem o próprio Barão de Cocais, que assim nos fez um levantamento, uma pesquisa quantitativa. E a gente vê que os casos, as pessoas que vivem uma situação, e aí são 3 hipóteses de não rompimento, mas de deslocamento compulsório, ou mesmo para aquelas pessoas não deslocadas, a gente está falando assim de 80% das pessoas relataram, na verdade em Barão de Cocais 96% das pessoas alegaram algum tipo de sintoma de saúde mental, por exemplo, né? Surgimento de novas doenças em Itatiaia-Sul, há um percentual aproximado de Mariana, então de uma situação de rompimento para não rompimento. Então, eu acho doenças que não eram comuns naquela comunidade que surgiram em número com a situação de emergência. Expressivo. Então a gente tem esses dados. Eu acho que então a primeira coisa que a gente está falando aqui, que é muito interessante, é a gente pensar na compreensão. Como se a gente pegasse a situação das barragens e colocasse uma camada a mais de compreensão, que é olhar para a população. Claro que você tem que olhar a segurança da estrutura, claro que você tem que olhar as indenizações, mas a gente tem que olhar mais para outros tipos de impacto que até então a gente, por algum motivo, não tinha esse olhar, né? A própria Fiocruz está colocando, né, que também tem um amadurecimento de acompanhamento desses grupos para a gente olhar e entender, essas pessoas são atingidas. E isso muda muita coisa, porque isso gera o que Débora está falando, que eu concordo plenamente, que é como que a gente vai falar em saúde mental se a gente não fala em justiça. Como, né? E aí eu coloco também mais uma camada. Como que a gente fala de justiça se a gente não envolver as pessoas que são as vítimas desse processo? Como que a gente não garante que elas participem e conduzam o processo de reparação? Porque senão, mais uma vez, as instituições estão se portando como as que sabem o que é melhor para aquela comunidade, da mesma forma que a mineradora sabe o que é melhor para a comunidade. Então, se eu não tiver uma escuta efetiva e construir com as pessoas as medidas de reparação, eu também deixo de empoderá-las, deixo de trazer essa justiça, que é o que elas vão ser. Não, eu entendi que é isso. Eu dei o exemplo de Itatiaia-Sul.
em que com um acordo de reparação dos danos individuais que foi discutido com a comunidade na mesa, né, e chegou à reparação de danos como sofrimento psíquico, dano pela perda da convivência comunitária, que é, na minha visão, um precedente importantíssimo e que tem que ser realmente usado como um precedente em outros casos, para a gente conseguir buscar, né, da forma mais justa possível. Foi o primeiro caso de reparação por danos psíquicos, da saúde mental? A gente tem casos individuais que eu conheço de forma coletiva, com a população participando na mesa, é o primeiro caso. E que tipo de ganho isso pode trazer, né? A gente precisa falar sobre esses processos que estão sendo desenvolvidos, né? E o progresso, né? Para o alívio para essas populações. Sim, acredito que sim. Quando as pessoas participam do processo de reparação, por mais que tenham críticas plenamente compreensíveis de que nem tudo que foi almejado foi alcançado, mas quando elas participam e elas veem que a partir dessa participação elas são ouvidas e esses pleitos eles são traduzidos no final das contas em algo em benefício delas mesmas, né? Agora a gente está em discussão do TAC coletivo, do acordo coletivo, mas elas relatam, né, como sendo, compreendendo como que isso é positivo, no sentido de, primeiro, de coesão com a comunidade, que sentiu que eles têm um poder quando eles estão em conjunto e deliberando sobre essa reparação. Então isso já é algo também que traz um ganho grande para essa coletividade que permanece, mesmo que não no território, né, mas permanece coesa de alguma forma. Ótimo. Daqui a pouquinho, então, no próximo bloco, a gente vai falar sobre esses progressos, né, na solução dos problemas para os atingidos por barragens. Já a gente volta. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais e procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. De volta agora com o último bloco do Além das Montanhas, discutindo a saúde mental dos atingidos por barragens. E eu queria saber da Débora qual que é a situação hoje dos atingidos por barragens em comunidades como os quilombolas de Brumadinho, por exemplo. O que vocês têm observado nos levantamentos? Bom, infelizmente, né, Mariana e Brumadinho são os exemplos clássicos, né, aqui no Brasil, de que o desastre só termina quando o sofrimento acaba, né, quando a gente não tem a sensação de reparação, né, por justiça, e lembrando que a sensação é dentro do que eu acredito, dos meus valores, da minha forma de ler o mundo, minha cosmovisão, né, como que eu entendo o mundo onde eu vivo e como que eu me insiro nele. Então, quando a gente fala, por exemplo, de comunidades tradicionais, né, onde o território é muito mais, né, do que nós, brancos ocidentais, chamamos de meio ambiente, é uma forma de viver, é uma forma de se conectar, e mais do que isso, é um ser vivo. Então, significa que perder o ambiente, né, perder essa relação, essa conexão com o ambiente, seria um equivalente a perder um membro da família, ou mesmo perder um membro do corpo. Isso faz com que a dor e o sofrimento sejam lidos de uma forma diferente. E por isso a reparação também precisa ser entendido de uma forma diferente. E isso não é muito fácil, né? Porque a maior parte de nós que consegue ir para um banco acadêmico, consegue frequentar uma universidade, não vem dessas comunidades tradicionais. Isso faz com que a maior parte das pesquisas e a maior parte dos estudos não sejam compatível com essa leitura da saúde mental. E esses são pontos para a gente avaliar, né? Quando você diz que o rio está envenenado, é mais ou menos um equivalente como a minha forma de me conectar com esse mundo está intoxicada. Significa que eu não tenho mais uma forma de estabelecer uma relação. É muito mais do que perder um emprego, é muito mais do que perder um meio de subsistência. Seria o equivalente a perder
a conexão com a vida, né? Isso é difícil de mensurar, e por isso quando a gente diz, são comunidades mais vulneráveis, precisam de mais atenção à saúde, precisam, mas também precisam uma outra forma de olhar para esse mundo, inclusive com as estratégias de reparação, né? E aí, às vezes a gente pergunta, né, mas quanto vale aquela árvore? Quanto vale aquele rio? É muito mais, aquilo ali não tem valor, aquilo ali tem outro significado, não tem um preço. Tem valores e significados para essas pessoas, e não é mensurável, como seria na nossa forma de ler o mundo. Isso faz com que o sofrimento se estabeleça de uma forma diferente, e faz com que ele perdure ao longo da existência. A gente rompe com a memória, a gente rompe com a história, a gente rompe com a sensação de controle, acolhimento e cuidado, e a gente rompe com a sensação de pertença. Isso faz com que a gente mine todas as estratégias dessa população fazer face, e de poder, inclusive, lutar e reivindicar. É muito difícil a gente reivindicar direitos quando a gente não consegue nem coordenar mais os nossos pensamentos, nem os nossos sentimentos. E por isso o trabalho do MP é tão importante, porque fazendo essa leitura, é possível, inclusive, sentar junto com essa população e mais do que escutar, talvez, mais sentir, né? E eu costumo dizer que é o sentimento, é o sentido que vai fazer a diferença se isso vai funcionar ou não como estratégia de cuidado para essa população. Mas isso é fundamental, né? A justiça como reparação, as evidências têm mostrado que ela é a base, o cerne da estabilidade emocional para essas populações, né? Por isso que esse trabalho é tão importante. Falou de quilombolas, mas também tem comunidades indígenas nessas regiões, né, que são muito afetadas, né? A morte do rio para eles é a morte da sobrevivência, né? É diferente de pessoas que se instalaram ali e que facilmente vão reconstruir suas vidas, mudar para outros lugares, né? Como é que essa reparação está sendo trabalhada? Eu achei importante isso, esse caso que a senhora citou, doutora Shirley, da reparação psíquica, dos danos psíquicos, né? Eu acho que sobre a questão das comunidades tradicionais, ainda estou refletindo aqui, né, no que a Débora traz. E lembrei de ainda em Brumadinho, né, se a gente tem as comunidades indígenas, sim, né, que a gente tem uma série de outras comunidades tradicionais, como comunidades ciganas, a gente tem os pescadores artesanais, e a gente tem os povos de tradição ancestral de religiosidade de matriz africana, né, que eles utilizam o rio, utilizavam o Paraopeba como uma fonte pura para suas práticas religiosas. E de repente eles perdem esse acesso. E isso tem impactos que a gente não consegue medir. Para a sua forma de se conectar com o mundo e com a sua espiritualidade. Né? Então, para as comunidades tradicionais, a gente tem isso, o território ele é o espaço no qual se reproduz essa forma tradicional de vida. Então, você tira um elemento fundamental dessa organização social deles, né? E as separações nos acordos, tem contemplado isso? Então, nos acordos, a gente tem, falando em Brumadinho, né, a gente tem um recorte específico em relação à saúde, que é a previsão de um estudo de risco à saúde humana e risco ecológico, né? E esse estudo, inclusive, ele tem um recorte para que a atuação em relação aos povos e comunidades tradicionais que estão dentro da área alvo do estudo, né, possam ser realizados considerando a todas as condições específicas dessa comunidade, como, por exemplo, o direito à consulta prévia, livre e informada que eles têm, né, de tudo que os envolver, de tudo que os afetar, eles serem consultados antes e da forma que eles decidirem. Muitos têm até protocolo de como isso deve ser feito. Então, existe, assim, em relação aos estudos de risco, né, esse recorte específico que está sendo implementado de uma metodologia adequada para os povos e comunidades tradicionais. Mas, assim, em relação à sua outra pergunta, eu acho que também é fruto de amadurecimento, né, vou falar também por parte da CIMOS, né, de compreensão de que são múltiplos os impactos, né, que atingem as pessoas, nas várias situações que a gente está tratando, né? A gente tem buscado, né, seja através de acordos, que a gente sempre, né, busca uma solução consensuada, né, e sempre envolvendo a comunidade, se não for possível a mesa, através de reuniões em que a gente vai amadurecendo com eles o que seria necessário para a reparação, entendendo esse contato como um exercício de cidadania fundamental.
E se não for possível também, né, então dentro dos acordos prever ações coletivas, de, por exemplo, aporte ao SUS para que essa comunidade, né, a partir do momento que teve um aumento da demanda, o SUS também possa ter um incremento dos seus profissionais qualificados, né, para que possa atender essa população, né, porque a gente também teve experiências no nosso passado de que foi as próprias, né, um caso específico em que a mineradora contratou profissionais para atender, né, na área da saúde, e foi assim uma experiência não adequada, né? Então, assim, a pessoa precisa ser atendida pela SUS, ela precisa, né? O SUS, ele é um sistema, então esse atendimento precisa estar integrado no sistema, né? E não é possível que uma mineradora tenha posse dessas, inclusive, informações de psicólogos, né? Do que as pessoas falaram ali durante aqueles atendimentos. Então, eu acho que é importante dizer isso. Então, a gente tem tanto tentado, né, na extrajudicial, através de acordos, buscar esse incremento para o SUS, mas também mediante ações, né, quando não é possível esse acordo, a gente tem ajuizado ações pedindo a reparação integral, né, e a gente compreende, então, que essa reparação integral, claro que vai em relação aos danos individuais homogêneos, dentre eles os impactos, a saúde que aquela família, aquela pessoa teve, né, mas a gente também entende que para o SUS, né, existe também um dano, né, decorrente de um aumento de demanda e uma necessidade de mais profissionais que também precisa ser reparado justamente. Doutora Vanessa, tivemos avanços, né? A gente estava falando aqui, por exemplo, da mobilidade de equipes do SUS, né? De fazer um atendimento itinerante. Isso já tá concreto? Já está acontecendo? Laura, depende da comunidade, assim, depende muito da visão da Secretaria Municipal de Saúde, se aquela equipe, por exemplo, que está na UBS ou que está no CAP, se ela consegue atender determinadas comunidades ou não. Eu penso assim que esse aporte do olhar à saúde, e por isso eu acho que a importância desse programa que falar sobre a saúde, porque muitas vezes é uma questão não reconhecida, sabe, Laura? Inclusive pelas empresas, né? Nós escutamos das empresas de que, por exemplo, não há dano à saúde, né? Se você coloca, por exemplo, a questão da saúde mental, pagar por ela, não há. Não, a saúde mental deteriorou pela pandemia, ok, claro que tivemos aí uma questão da pandemia, mas o reconhecimento desse sofrimento, né, que gera o sofrimento psíquico daquela pessoa, ele também precisa chegar até os atores que estão trabalhando nisso, né? Assim, é por isso a importância da escuta da comunidade, né? Aquela escuta de que o sofrimento está ali, os casos de sofrimento, o reconhecimento pelo setor saúde de que aquele sofrimento é gerado pela situação das barragens e a luta pela reparação integral, que é uma luta também que é do Ministério Público, é da comunidade, inclui parceiros como a Fiocruz, porque o reconhecimento desse dano ele não é fácil, porque a saúde é uma questão multifatorial, né? Assim, ela tem várias inserções que podem afetar a saúde daquela pessoa, vários fatores podem afetar a saúde daquela pessoa, mas o reconhecimento de que essa situação das barragens em Minas Gerais efetivamente causa impactos, não somente impactos, como danos à saúde como um todo da pessoa, incluindo a saúde mental, ele é muito importante. Laura, esse aporte, essa lente específica da saúde para esses casos de desastre, usando mais uma vez desastre como um processo, não necessariamente necessitando do evento extremo rompimento, eu acho que ele vem aportar muito. E a Fiocruz vai ser um grande parceiro na concretização desses passos que eu entendo como um passo a mais para que a gente possa atingir a reparação integral dessas comunidades. Você falou de uma questão, né, Débora, que as mineradoras podem até alegar que a pandemia que trouxe o agravamento da saúde mental, mas os levantamentos podem demonstrar que esse problema já existia e que ele é contínuo com as barragens?
as evidências já apontam, né, que quem vive situações de desastre ou na iminência de, como o caso das mineradoras, né, dos territórios com mineradoras, eles aumentam em pelo menos 30%, né? O que significa, né, quando você pergunta, mas é suficiente o que tem o SUS? O SUS faz um recorte para uma situação de rotina, né? Então, o número de profissionais são compatíveis do que deveria ser cuidado e atendido numa estratégia de rotina. Mas a implantação de uma mineradora, a existência dela num território, faz com que essa população viva na iminência de um desastre. O que isso significa? Um aumento de pelo menos 30% nos adoecimentos decorrentes dessa iminência de. E é por isso que é preciso extrapolar, né? Esse número, esse quantitativo que nós temos hoje de profissionais e de trabalhadores nos municípios onde há mineradoras não é suficiente. E por quê? Porque a demanda extrapola o que existiria numa situação de rotina. E isso tem que ser reconhecido, né? Se você não reconhece, né, que a sua estrutura, a sua empresa, ela impacta nesse território, ela afeta, e esse impacto tem que ser cuidado, né? Ele tem que ser aproximado. Isso tem um custo, né? E não seria justo a população pagar com os seus impostos o que é oriundo, né, dos lucros de uma empresa. Então, não me parece, né, que a justiça se estabelece quando você utiliza mensurações diferentes, ou então com custo, né, sendo pago pelo Sistema Único de Saúde. Seria dizer que você, qualquer um de nós que paga impostos, estaríamos pagando para que uma mineradora processasse lucro. E isso para a população impacta na saúde mental, porque ela também se sente injustiçada, porque ela sabe qual é o impacto para ela, ainda que ela não consiga nominar. Então, parte do nosso trabalho na Fiocruz é ajudar com esse ancoramento científico, com esses subsídios, para que a população também entenda o que está acontecendo, que reações são essas que ela tem, e o que é oriundo dessa vivência, dessa convivência em um território onde vive sempre nessa iminência de um novo desastre. Há uma reparação ideal, né? Já vem anos de negociação com essas mineradoras, né? E aí os desastres se sucederam. É possível a gente chegar a esse formato ideal de reparação? Ô, Laura, eu não sei se conseguimos chegar no ideal, né? Assim, as mineradoras, elas têm feito de tudo para que essa reparação não aconteça. Né, ela vem agindo, inclusive você tem a cartilha traz um pouco disso, você tem um modus operandi, inclusive atuando na desmobilização das pessoas, né? Quanto mais desmobilizada aquela sociedade, melhor para as mineradoras, o próprio não reconhecimento dos impactos e danos, né, impugnando estudos, né, estudos de avaliação de risco à saúde humana, estudos toxicológicos e epidemiológicos, né, levando até o último grau da justiça para que esses estudos não se concretizem, não aconteçam, ou quando os estudos acontecem, as recomendações que saem desses estudos, elas não são cumpridas. Né? Então, é uma luta, né? É uma luta que o Ministério Público ela está nela integralmente, né, com todos os seus membros lutando para isso, para que essa reparação efetivamente aconteça, porque é um direito. A Débora colocou isso muito bem. Essa justiça ela faz parte da saúde mental das pessoas. Se aquele sofrimento ali, se a pessoa não se sente reparada, não só individualmente, mas também coletivamente, se aquela sociedade ali não se sente reparada, a justiça não acontece, o sofrimento continua. Né? E o impacto econômico vai só aumentando. Vai só aumentando. Né? Assim, eu te falo que nós estamos lutando muito por essa reparação integral. O Ministério Público está nessa luta há muitos anos, né? E agregando sempre parceiros. Né? E essa parceria da Fiocruz agora, justo para esses casos, né, que você imagina toda a recusa das empresas em relação aos rompimentos, imagina nos casos de não rompimento. Uhum. Né, se não reconhecem os danos nos casos de rompimento, imagina os casos de não rompimento. Né? Esses danos não são reconhecidos. Então, assim, essa expertise científica, né, para que haja um levantamento correto de dados, para que haja um monitoramento correto e avaliação daquela comunidade, para que essas equipes sejam avaliadas. É suficiente esse número ou não é suficiente? Precisamos aportar mais profissionais? Aonde esses profissionais devem chegar para atender essa população?
o que essa população hoje necessita, qual é a necessidade de saúde da população daquela comunidade. Então, esses aportes científicos para que não só o promotor na ponta, como também o gestor da saúde possa atuar nessa reparação integral é muito importante. E vão servir de amparo, né, para que a justiça seja feita, Sim. para que haja esse reconhecimento por parte da justiça e a reparação seja concretizada. Sim, com certeza. Vai ser um aporte para esse passo que a gente vem lutando tanto, que se chama reparação integral. Muito obrigada pela participação de vocês aqui, foi bem esclarecedor, né? A gente não pensa tanto na saúde, principalmente saúde mental. Eu agradeço demais. Obrigada, viu, Débora? Obrigada a vocês duas aqui presentes e a você que esteve conosco aqui na TV MP. Continue ligado na nossa programação. Até breve.